Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos com você estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. A paz do Senhor, professor Joseone. Pai Senhor, Pastor Fábio, graças a Deus, Pai Senhor, aluno, professores, para mais uma lição, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, professor Joseone, meu querido irmão, minha amada irmã. Você está no podcast EBD em Síntese. O EBD em Síntese Podcast é um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. E estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, Homens dos quais o mundo não era digno, classe de adultos, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12 deste trimestre. Professor Joseone, a lição de hoje, a lição 12, tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. E a verdade prática afirma o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Professor Joseone, onde está a nossa leitura bíblica em classe? Quais os objetivos da lição de hoje? Amém, Pastor Fábio. Nossa leitura bíblica se encontra em Gênesis, capítulo 33, do versículos 1 ao versículo de número 10. E nesta lição, nós vamos ver, Pastor Fábio, o encontro e a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. E os nossos objetivos são três, novamente. E nosso primeiro objetivo é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, isso nós vimos em lições anteriores. Nosso objetivo 2, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. Objetivo 3, saber que depois desse encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Isso mesmo, professor Joseone, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é reconciliação, perdão, é reconciliação. E nesta lição nós vamos estudar o encontro de Esaú com o seu irmão Jacó. A gente já estudou em lições anteriores que eles tinham um relacionamento difícil e que por causa do engano de Jacó, Jacó enganou Esaú, Jacó enganou seu pai Isaque, Jacó comprou a primogenitura de Esaú e Esaú, se sentindo enganado por Jacó, criou aquele ódio, aquela raiva no seu coração e desejou matar Jacó. E para proteger Jacó, evitar uma tragédia entre família, a sua mãe, Rebeca, e o seu pai Isaque concordaram em enviar Jacó para viver lá com seu tio Labão em Harã. Mas, depois de muitos anos, Jacó morando ali em Harã e já tendo constituído ali toda uma família, Deus falou para que ele voltasse à sua terra. E finalmente chegou o dia em que Jacó teria que voltar para a terra de Canaã e se encontrar com seu irmão Esaú e ali acertar as contas com ele, e não acertar as contas no sentido de brigarem, mas de se reconciliarem, de se reconciliarem, e certamente o coração de Jacó ali estava muito temeroso e ansioso, porque não sabia qual seria a reação de Esaú. Ele temia pela sua própria vida, como também pela vida dos seus familiares. Então, nós vamos aprender nesta lição de hoje que, graças a Deus, houve perdão, houve reconciliação e assim Deus abençoou aquele reencontro dos dois irmãos. Professor Joseone. Amém, Pastor Fábio. Vimos, Pastor Fábio, na lição que só o tempo pode curar algumas mágoas, né? E para nós que temos o pensamento cristão, a reconciliação de Jacó com Esaú
nos ensina, pastor Fábio, que nenhuma ferida é profunda demais para que Deus não possa curar, nenhum abismo é largo demais para que não tenha aquela ponte de perdão, e que nenhum coração é duro demais para que o Espírito Santo ele possa transformar. Vemos aqui que a distância entre os irmãos e a ação de Deus no coração deles fizeram com que houvesse esse arrependimento, esse perdão, e é um dever de todo cristão, pastor Fábio, essa reconciliação, tanto no, parcial como no âmbito familiar, entre os irmãos. Mas queremos dizer que perdoar não quer dizer seguir o mesmo caminho, mas a distância, esse tempo duradouro de 20 anos, faz com que Deus haja também no coração desses dois homens. É verdade, meus irmãos, é muito importante isso. O tempo, ele ajuda a curar algumas feridas, mas não somente o tempo vai fazer isso. É importante que haja disposição no coração Isso. para perdoar, que haja humildade, como houve humildade da parte de Jacó, que enganou seu irmão Esaú, e que também haja a intervenção de Deus. Deus, ele tem todo o interesse em reconciliação. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, pedir perdão e perdoar, isso é coisa de crente, é coisa de cristão. Isso faz parte da nossa vida. Jesus nos ensinou o perdão. Na própria oração do Pai Nosso, ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pessoas que não gostam de perdão, de reconciliação, pessoas que querem viver na inimizade, inclusive inimizade é uma das obras da carne, listadas lá por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Então, inimizade é uma obra da carne e quem vive na inimizade, pratica inimizade, não herdará o reino de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, a gente vê que uma das características dos homens dos tempos difíceis e trabalhosos dos últimos dias é que eles serão irreconciliáveis. Pessoas ímpias são irreconciliáveis, eles não querem a reconciliação, não querem a paz, querem viver na inimizade e na guerra. Tópico 1 da nossa lição: irmãos em conflito. Tópico 1.1: Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Nós, como cristãos, não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, da oração perseverante, da oração persistente, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. A Bíblia ensina sobre a perseverança da oração. Lucas 11, versículo de 8 a 10, a Bíblia diz: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães para ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso eu digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quando Jesus contou a parábola do juiz iníquo, antes de ele começar a falar a parábola, o evangelista Lucas, em Lucas 18:1, disse: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Paulo falou: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele também disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Então, professor Joseone, nós vemos aqui no tópico 1.1 que Jacó foi um exemplo de perseverança na oração, ali querendo, buscando incessantemente de Deus uma resposta. É verdade, pastor Fábio. Jacó, ele representa todos nós, que em algum momento falhamos e nisso precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão,
Paulo também escreveu em Filipenses 2:13 que diz, porque Deus tanto opera em nós, tanto o vosso querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Isso também parte de nós, não só esperamos de Deus, mas também que possamos fazer, como dizem aí, a nossa parte de orar, jejuar e estar sempre buscando a Deus, buscando essa graça que Ele possa nos transformar verdadeiramente. Isso. Vimos, meus irmãos, que Jacó foi transformado por Deus depois que teve um encontro com Deus, mas também nós observamos que também Deus trabalhou no coração de Esaú para que houvesse essa reconciliação e esse perdão. Tem coisas muito difíceis que para nós são impossíveis, nós não temos a capacidade de mudar, de transformar o coração de ninguém, e muitas vezes não conseguimos convencer as pessoas a uma reconciliação. Mas o Espírito Santo é aquele que fala aos corações e certamente trabalhou ali no coração de Esaú, como diz o tópico 1.2 da nossa lição, que com o passar dos anos, Deus também começou a trabalhar no coração de Esaú e preparando, né, inclinando a uma reconciliação com seu irmão Jacó. Então, Esaú enfrentou, as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele também desejava resolver as diferenças com seu irmão Jacó de forma pacífica. Agora, é importante nós entendermos a intervenção de Deus nessa situação. Precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. É o que diz, por exemplo, Gênesis capítulo 32, versículo 11, antes, de Jacó retornar para a terra de Canaã, para ter o encontro com Esaú, Jacó orou a Deus, ele pediu a Deus, ele orou a Deus dizendo: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então ele tinha medo de que Esaú não perdoasse ele tinha medo que Esaú se tornasse irredutível, irreconciliável e pudesse cumprir o juramento que tinha feito lá atrás de matar Jacó, e não somente matar Jacó, mas também matar as esposas de Jacó e a sua descendência. Então nós vemos aí, professor Joseone, a importância também da intervenção de Deus, do trabalhar de Deus e da nossa responsabilidade de orar a Deus, pedir a Deus que trabalhe nos corações para que haja uma reconciliação. Tópico 1.3, Raquel. O que é que podemos a falar a respeito deste assunto, professor? É interessante, pastor Fábio, que embora o foco da lição não seja Raquel, mas o autor colocou, seja o foco principal, né, mas a reconciliação entre os irmãos, aqui eu vejo também uma predileção entre os seus filhos, né, porque Jacó aqui, ele pega Raquel e coloca ali por último, então a gente vê, mesmo diante de Jacó tendo um encontro com Deus, aquilo que ele mais temia, que era que Esaú matasse, quando nós lemos Hebreus 12 e 16, lá o autor diz que Esaú, porque por um prato de comida, entregou o seu dele primogenitura. E lá Esaú, no capítulo 27 de Gênesis 41, quando Jacó sai, ele diz que agora vai chorar pelo luto do pai e que o desejo dele era matar Jacó. Então Jacó ele tinha esse medo de quando Esaú encontrasse, viesse ter a vingança. E aí agora, o que Jacó faz? Ele coloca a predileção, Raquel ali, ela vai representar todos aqueles que são afetados diretamente ali em seus conflitos, porque Jacó agora ele coloca os seus filhos em primeira, segunda e terceira posição. Então, aqui nós temos também uma predileção entre os filhos, porque para o autor diz aqui um ponto interessante, pastor Fábio, diz assim, é interessante ressaltar que Jacó recolocou suas servas e seus filhos à frente, ou seja, então aqui a gente vemos uma predileção entre José, né, que ficou ali por derradeiro, demonstrando o desejo de proteger a quem ele mais amava. Isto é errado? Não, mas ele devia representar
todos de igual modo. Então, o mesmo erro não pode se repetir novamente diante desse fato. E na oração de Jacó, Verdade. e diante de Jacó, como o senhor falou no livramento, então ele temia o quê? Ele pediu que Deus o livrasse Esaú das mãos dele para não vir matar. Porque diante dessa morosidade todinha, a família ia ficar dispersa. Né? Então, segundo a forma patriarcada, se um líder morresse, ia ficar dispersa. Se tivesse alguém, se Esaú quisesse ficar com os filhos ou as esposas, como era aquele direito, não poderia. Poderia, mas isso era o que Jacó mais temia. E agora, Jacó, ele vai repetir esse mesmo padrão. E é tanto que em Gênesis 37, verso 3, o texto vai dizer: E Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. Então, isso nós vemos a história para se repetir. E isso nos ensina que buscar a paz não é só um dever individual, mas é uma responsabilidade que temos de todos aqueles que nos cercam. Então, o amor tem que ser por igual. É verdade. Meus irmãos, Jacó parece não ter aprendido a lição das experiências negativas que aconteceram na sua família. O problema da predileção dos pais é por alguns filhos. Então, essa discriminação de amar mais a um do que a outro, isso já tinha sido a gênese dos problemas entre Jacó e Esaú, porque Isaac tinha predileção por Esaú e a sua mãe, Rebeca, tinha predileção por Jacó. E agora, Jacó, sendo pai de família, tinha duas esposas, duas servas, filhos com todas elas, e aí Jacó tinha predileção, né? Por esposas, tinha predileção por filhos e tomou essa atitude aí, né? Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que a predileção ela pode causar muitos problemas na família. Tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. Tópico 2.1, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. A gente já leu há pouco tempo a respeito da oração de Jacó. Em Gênesis 32:11, antes desse encontro, Jacó tinha orado a Deus e dizendo: Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então, ele tinha, né, estava com o coração cheio de temor, e quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, e conforme diz Gênesis 33:3, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. É interessante, irmãos, que Jacó ele tomou essa atitude de se colocar à frente e de ir ao encontro de Esaú. Nós vemos aqui que é necessário para que haja paz, para que haja a reconciliação, é necessário que uma das partes tome a iniciativa. Muitas vezes as duas partes querem a reconciliação, mas às vezes o orgulho, a falta de humildade não permite, não deixa que a pessoa tome a iniciativa de ser humilde, de se humilhar, de ir, de estender a mão em direção ao outro, de estender a mão em direção à paz. Mas nós vemos aqui que essa atitude foi tomada por Jacó, inclusive Jacó era a parte ofensora, foi ele que enganou Esaú no passado. Então Jacó se humilhou, tomou a iniciativa, se foi, né, se inclinou à terra 7 vezes, arriscou a sua própria vida ali, porque não sabia qual seria a reação de Esaú. Então ele tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e em atitude de humildade não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum o costume daquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. E aqui nós vemos, meus irmãos, o poder que a humildade tem para dissipar a ira e nos conceder a paz, né? A vitória e o descanso. Então, o amor, a humildade tem um poder muito grande
para desarmar o inimigo. Muitas vezes, aquela outra parte, principalmente a parte ofendida, às vezes está lá com o dedo no gatilho, né, entre aspas, né, pronto para revidar, pronto para atacar. Mas aí a gente, quando vai em atitude de amor, de humildade, de paz, então a gente desarma o inimigo. O amor e a humildade são armas poderosas. Por isso que Jesus nos convida a aprendermos com ele. Jesus disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, às vezes, não há reconciliação porque tem pessoas que ficam com determinados discursos. Não, porque eu sou muito homem, eu sou homem para isso, eu sou homem para aquilo. Ah, porque comigo é assim, eu não tenho papa na língua, porque você sabe como eu sou. Esse tipo de discurso, de comportamento, de atitude não tem nada a ver com humildade e só faz estragar tudo. Então, isso só afasta a possibilidade de Deus entrar em ação e assim abençoar para que haja a reconciliação. Então, professor Joseone, conforme diz aqui o tópico 2.2 da nossa lição, diante dessa atitude de humildade de Jacó, qual foi a reação de Esaú? É interessante, pastor Fábio, que o senhor deixou bem claro quando esses encontros, às vezes as pessoas chegam logo com o dedo no gatilho, como o senhor utilizou aí. Então, aqui houve um perdão verdadeiro que quando Jacó ocorre ao seu encontro, e aqui eu vejo aqui alguns verbos de ação, pastor Fábio. A descrição bíblica, no capítulo 33, versículo 4, diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Vejam aqui, pastor Fábio, interessante, 5 verbos de ação. É tanto que a primeira carta de Pedro, ele diz, capítulo 5, versículo 5, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, não é isso? Ele, olha, correu, abraçou, lançou-se para abraçar, beijou e choraram junto. Mais interessante, pastor Fábio, que quando, no Antigo Oriente, quando essas pessoas elas se prostravam-se diante do fato que, primeiro, Jacó ele toma a iniciativa, ele demonstra essa renúncia, porque a humildade ela precede a restauração, não é isso? Como o senhor já deixou isso bem claro. E um beijo ali publicamente, naquele Oriente, era o selo de paz, demonstrava ali que era uma ação declarada publicamente, que aquele perdão já havia acabado. E ali há uma grande expectativa de quê? Porque Jacó ele esperava o quê? Hostilidade e recebeu acolhimento. Olha só como é interessante. Jacó esperava vingança de seu irmão, porque a promessa dele foi de matar Jacó quando encontrasse. E recebeu um abraço. Olha só como é interessante. Esperava guerra, e Esaú veio com 400 homens, e ele agora recebeu com lágrimas. Então vejamos que a humildade, essa renúncia de Jacó, fez também com que Esaú já sentisse esse amparato. E o autor diz aqui uma coisa interessante, pastor Álvaro, no tópico 2, ele diz assim: somente Deus poderá promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Mas a iniciativa de Jacó de se humilhar, de se prostrar, mostrou ali um verdadeiro ali arrependimento para que Esaú possa chegar a essa ação. Correu, abraçou, lançou-se ali no seu pescoço, beijou e os dois choraram juntos. Então não há, pastor Fábio, aqui não há hesitação, não há ressentimento ou frieza. Ali, aqui há amor profundo, restaurado e uma celebração totalmente de reconciliação e de comunhão com Deus. Não adianta vir com o dedo no gatilho, como o senhor citou, e primeiro precisamos ser humilde e entender também a outra parte. E foi o que Jacó ele fez. É verdade, meus irmãos. Tópico 2.3, o perdão verdadeiro. Houve de fato entre Esaú e Jacó arrependimento e perdão entre eles. E aplicando toda essa história às nossas vidas, como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração,
se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Nós vemos, meus irmãos, que daquela lista de obras da carne, mais ou menos metade daqueles pecados são pecados, né, de transgressão do segundo grande mandamento, que é o de amar o próximo como a si mesmo. Nós que somos irmãos em Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, não podemos viver em inimizades, em iras, em partidarismo, né? Nós não podemos viver em contendas, mas temos que procurar a reconciliação, porque, como já falei há pouco tempo, ser irreconciliável, isso aí é uma característica dos homens difíceis e trabalhosos dos últimos dias, dos ímpios e não do crente. O crente ele tem que ter uma predisposição à reconciliação. O crente tem que ter uma predisposição à paz, ao arrependimento, ao perdão. Então, arrependimento, perdão, reconciliação, humildade, isso aí são virtudes cristãs, são coisas de crente, né? Continuar na contenda, às vezes tem pessoas que não querem a reconciliação, não querem o entendimento, não têm disposição de perdoar, porque acha que a outra parte é má, a outra parte fez coisas erradas e eu busco justiça, e tal, eu tenho fome e sede de justiça e até cita as bem-aventuranças, mas irmãos, a gente precisa ter cuidado. Primeiro que ali nas bem-aventuranças, justiça ali é no sentido de se adaptar e se conformar à vontade de Deus, né? A Bíblia diz, inclusive, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. No Evangelho de Mateus, justiça ali significa estar em conformidade com a vontade de Deus. Então tem muita gente que se considera muito puro, muito certo, muito santo. Eu que estou certo, eu não errei em nada, eu sou muito certo em tudo, e a outra parte é má porque está errada em tudo. Aí fica aquela polarização e quer destruir o outro, quer acabar com o outro, sob a desculpa de que está fazendo justiça, que o outro tem que ser punido, mas esquece que ele mesmo é pecador, que ele mesmo também tem as suas falhas, porque é quando a gente cai nesse ciclo vicioso da polarização, nós só vemos defeito nos outros e não vemos defeitos em nós mesmos. A gente só enxerga atitudes erradas do outro e não enxergamos as nossas próprias atitudes erradas. Então, desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento como ensinou Jesus, né? Em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, Jesus ensinou: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, tem que haver todo um esforço para a reconciliação. Em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, Jesus ensinou: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe.
Então, o perdão é um mandamento. Não pense, meus irmãos, que perdão é apenas uma opção. Eu perdoo se eu quiser e tal. Não, perdão é um mandamento. Nós temos a obrigação de perdoar as pessoas. Mateus 5:23 diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Então é importante a reconciliação. Não deixe para depois. Deus não recebe adoração, Deus não recebe sacrifício ou adoração de pessoas que estão com o coração cheio de ódio, de mágoa contra o seu irmão, né? E de pessoas que querem viver em inimizades, iras, contendas, praticando essas obras da carne. Assim como Esaú e Jacó se encontraram e se perdoaram, você, meu irmão, minha irmã, também se tiver algo contra alguém, né? Ou se você ofendeu alguém, procure depressa a reconciliação com o seu irmão. Professor José Onde, tópico 3 da nossa lição, a família de Jacó segue seu caminho. Verdade, pastor Fábio. Interessante que nesse texto aqui, pastor Fábio, vemos que Jacó, depois de encontrar seus irmãos, ele seguiu ali para, Esaú seguiu para Sucote, e posteriormente foi chamado de Seim, que era um vale montanhosa, e Jacó ele busca ali outro rumo, né, que não foi o do agrado de Deus. Praticamente, como o senhor falou na texto passado, Jacó parece não ter aprendido a lição, que Deus ele faz promessa e às vezes nós buscamos outros caminhos. E apesar disso, deles se separarem, depois desse encontro, que houve perdão, houve ali coisa maravilhosa. E o interessante, pastor Fábio, que o autor da lição, nesse tópico 3, ele diz o seguinte: perdoar não significa andar juntos, olha só. Mas a promessa que Deus fez foi que ele retornasse para a casa de seu pai. E mais interessante é que pode haver perdão sincero de cada um, como houve, ou reconciliação. E a gente sempre diz, o perdão bíblico não é guardar sentimento, mas sim buscar a restauração. Então, a restauração ali foi reconciliada, houve de fato um perdão, mas agora ambos seguem seus caminhos diferentes. E, pastor Fábio, o que não podemos, diante desse caminho, é guardar rancor ou ressentimento profundo. Paulo, escrevendo a Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outro, você vai lá, perdoa, porque assim como Deus perdoou, também você deve perdoar em Cristo Jesus. Mas, pastor Fábio, vemos que, por conta de desentendimento, foi que isto aconteceu. Por exemplo, Abraão e Ló teve desentendimento, seguiram ambos caminhos separados, mas não ficaram intrigados, pelo contrário. É tanto que depois Abraão vai lá e salva o seu sobrinho. Temos também Paulo e Barnabé. Houve um desentendimento, se separaram, não é o caso, nesse caso aqui, que aqui houve uma reconciliação, mas ambos seguem o caminho diferente e ali Deus age profundamente diante dessa situação. Então, Deus manda que Jacó ele retorne ali à casa do pai, ele para em Sucote. Sucote, pastor Fábio, é interessante que essa Sucote aqui, que é abrigo, que no hebraico é tenda, mais específico, foi aonde os filhos de Israel ele permaneceram escravos por muito tempo. É tanto que se nós lermos Êxodo, capítulo 12, verso 37, o autor vai dizer que partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil pés. Então, esse encontro aqui foi após a retirada também. Então, esse lugar aqui é um lugar de abrigo para a nação de Israel, quando eles se separaram, ao qual não era do agrado de Deus, era para eles retornarem para a casa do Pai, porque houve ali uma reconciliação. E o mais interessante, pastor Fábio, que eu acho aqui nesse episódio, que após esse encontro emocionante, essa separação nos ensina uma verdade importante, que
A reconciliação não significa retornar ao mesmo nível ali de proximidade como existia antes, porque esse laço nunca vai existir mais, né? Geralmente a gente fica com esse ressentimento e, como eu já disse, eu não posso ter apenas um perdão de emoção, eu tenho que ter uma restauração sincera no meu coração, certo? Então, Esaú convidou para eles ir para Seir, e Jacó ele recusou, alegando o quê? Seu rebanho e suas crianças iriam de quê? De um rumo mais lento. Então, essa foi o que Jacó disse para seu irmão, e que lá na frente, essa decisão de Jacó, houve também aí um prejuízo muito grande para a sua família, pastor Fábio. Isso, meus irmãos, é importante aí, a gente aprende com esse episódio de Esaú e Jacó, que perdoar não significa andar novamente juntos. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus, né? A gente precisa entender isso. Agora, o que não pode haver é ódio, mágoa no coração e coisas desse tipo, né? Então não podemos guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Temos que perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. É interessante que sempre a Bíblia amarra uma coisa à outra. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim, para Deus me perdoar, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. Paulo, em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aos Colossenses, ele também fala isso, Colossenses 3:13, por exemplo: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, o modelo para nós é o modelo de Deus. Assim como Deus perdoou, devemos também perdoar. Alguns até dizem: não, eu não sou Deus para perdoar, não, e tal. Mas é claro que você não é Deus, mas é para você perdoar como Deus perdoou você. É para você perdoar como Deus perdoa você. Então, a determinação de Deus para Jacó, que ele retornasse para a casa do seu pai, ele, depois daquele encontro com Esaú, decidiu ir habitar em Siquém, né? Esaú foi habitar em Seir, Jacó foi habitar em Siquém. O patriarca Jacó comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor, né? Diz o texto de Gênesis 33:20, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Lembre-se que a essa altura da vida, o nome de Jacó foi mudado para Israel, né? Pelo próprio Deus que tinha mudado o nome de Jacó para Israel. E aí Jacó chama aquele lugar, levantou ali um altar e chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor na sua vida. E aqui, professor Joseone, no final, no último subtópico da nossa lição, o comentarista faz aqui duas perguntas muito importantes para todos nós. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Então é muito importante, meus irmãos, que Deus ocupe o centro, que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas famílias, em nossos lares, em nossas casas, porque quando os pais, os filhos, os irmãos, os cônjuges, enfim, todos os membros da família
coloca Deus em primeiro lugar em suas vidas, vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver perdão, amor e humildade no seio daquela família. Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares, mas a nossa oração a Deus é que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Professor Joseone, as suas considerações finais. Amém, pastor Fábio. Que Deus nos abençoe. E nós aprendemos aí com essa lição a sermos mais humildes, a entender o outro lado, a saber quando perdoar e que essa lição ela fique guardada em nossos corações. E muito obrigado pela parceria, pela comunhão de estarmos juntos aí nesse maravilhoso programa. Amém, meus irmãos. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Vivemos em um mundo caído, todos são pecadores. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Mas a nossa oração é Deus, é que o Senhor nos ajude a perdoar, como Deus também nos perdoou. Assim, meu querido irmão, minha amada irmã, chegamos ao final de mais um podcast, de mais um EBD de Síntese podcast. Nós louvamos a Deus por tudo. Muito obrigado, professor Joseone, pela parceria. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha semanalmente no EBD em Síntese podcast. A nossa próxima EBD em Síntese está às portas, está chegando, um novo trimestre. Nós vamos estudar na escola dominical e aqui aproveitamos a oportunidade para convidar você a se inscrever na EBD em Síntese e assim ser abençoado com o estudo da palavra de Deus. Lembre-se, este podcast e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Muito obrigado a todos pela audiência, a paz do Senhor e até o próximo podcast, se Deus quiser.